Os comentários aos jornais desta sexta-feira são feitos por Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, boa noite. Olá, boa noite. Há assuntos diferentes, começamos pela manchete do Público. O que é que esta situação sobre a banca e os empréstimos às famílias traduz sobre o caminho que estamos afinal a seguir, não podendo esquecer que não vai há muito tempo, estávamos numa crise que afetou toda a banca. É verdade, uma crise em que houve endividamento não apenas do Estado, mas endividamento das famílias. E ambos eram preocupantes e ambos foram, de alguma maneira, apontados como causas muito fortes daquilo a que veio chamar-se a crise, que, no caso português, levou até à intervenção da Troika. Pensava-se que esta era uma situação que estaria ultrapassada, ou melhor, que estaria cautelada para que não se repetisse no futuro. Aparentemente, e apesar de alguns mecanismos de proteção que foram estipulados, parece que estamos a seguir um trajeto muito idêntico àquele que tínhamos visto antes de 2008, nomeadamente neste setor, que é um setor particularmente sensível, que é o setor privado, o setor das famílias. O Banco de Portugal tem medidas que vai agora colocar em prática. Carlos Costa tem insistido e muito nesta questão das dívidas. Sim, porque se preocupa não apenas com aquilo que é a responsabilidade que os bancos têm no empréstimo às famílias, mas também naquilo que é o comportamento que as próprias pessoas, muitas vezes induzidas pelos bancos, acabam por ter. E por isso vai haver agora medidas restritivas, nomeadamente naquilo que é o acesso ao crédito para consumo. Mas, enquanto essas medidas não entram em prática, aparentemente, se calhar até por causa disso, isto é, há aqui uma corrida para que, antes das medidas entrarem em prática, as famílias obtenham estes mesmos empréstimos juntos do banco. Com mais facilidade concedida precisamente pela banca, Ricardo. Exatamente, altura. Com a banca a facilitar se, por exemplo, relativamente ao empréstimo para a habitação, nós até entenderíamos, as pessoas têm legitimamente vontade de querer a sua própria casa, e a casa acaba por ser um investimento, muitas vezes até um investimento rentável. Basta olhar para aquilo que tem sido a subida do preço dos imóveis em grandes cidades, o caso de Lisboa, Porto, mas também Braga, Coimbra, que estão a assistir a uma inflação muito grande da habitação e, portanto, em alguns casos, a compra de habitação é até um bom investimento, mas para além desse empréstimo, destes créditos para a habitação, há também créditos para o consumo, muitas vezes até para férias que as pessoas querem gozar e acabam por se endividar para obter o dinheiro para elas mesmas. E, segundo o Jornal Público, são nada mais, nada menos do que 634 milhões só para este consumo. 1.000 milhões para a habitação e 634 milhões para o consumo. Não é assim uma diferença tão grande, tendo em conta o tipo de bens que estaremos a falar. E isto é preocupante, porque depois não se sabe qual é a capacidade que as pessoas têm de pagar isto, se eventualmente se voltar a haver uma situação de maior dificuldade. Crise, de aumento do desemprego, e nós sabemos que a economia tem ciclos. Nós, neste momento, estamos num ciclo de recuperação, mas a qualquer momento poderemos entrar num ciclo de depressão. E há vários analistas políticos, olhando, por exemplo, para aquilo que são as consequências da guerra comercial a nível global, que parece começar agora a eclodir. As relações entre os Estados Unidos e a China são relações muito complicadas e basta haver essa guerra comercial para muito rapidamente a economia global entrar num ciclo de recessão. Ora, num ciclo de recessão, imediatamente as pessoas ficam vulneráveis àquilo a que se chama o crédito mal parado. E o crédito mal parado é mau para todos. É mau para as pessoas que, obviamente, ficam com dificuldades em pagar os empréstimos que contraíram, e é mau também para os bancos. E nós já tivemos vários casos, aliás, demasiados casos de bancos que acabaram por ter que ser resgatados exatamente por causa do crédito mal parado, muito dele vindo exatamente das famílias que se endividam. Ricardo, foi tema desta quinta-feira a questão da reforma aos 70 anos, do fim dessa obrigatoriedade de deixar o serviço público em Portugal. Escreve hoje o Jornal Público, só 387 funcionários pediram a reforma aos 70 anos. O que é que isto significa quando estamos a discutir um contexto em que uns concordam, talvez a maioria, e depois, por outro lado, se houve partidos como o PCP a dizer que isto poderá ser trabalhar além dos 70 anos, um retrocesso social? Um retrocesso social. Há um jornal que fala exatamente disso, o Jornal I, que tem uma chamada de primeira página onde fala exatamente dessa denúncia que o Partido Comunista faz. Isto é um daqueles temas que até é um tema parece estranho, isto é, quando as pessoas parecem estar a querer que a reforma seja mais cedo, não terem que trabalhar tantos anos, haver ainda quem prefere continuar a trabalhar para além da idade mínima da reforma. Aparentemente não são muitos os casos. Nós conhecemos alguns na saúde, Ricardo, e quase todos eles a sentirem-se ainda
com capacidade de prolongar esse vínculo com a administração pública. E essa é a defesa que o Partido Socialista e o Governo estão agora a fazer e também o próprio CDS. O primeiro partido a colocar esta questão na agenda foi o próprio CDS. Há 2 anos. Há 2 anos. O Partido Socialista e o Governo recuperaram agora essa medida e o argumento utilizado é esse. Isto é que há pessoas que não apenas estão interessadas em continuar a estar ativas, mas são muito valiosas, ou pela capacidade que ainda têm de dar o seu contributo, ou muitas vezes até pela memória e pelo know-how acumulado ao longo de décadas de trabalho, que em alguns postos são extremamente valiosos e que será, de alguma maneira, até injusto e ingrato dizer a essas pessoas, olhem, não podem, têm que sair. Até porque há aqui uma comparação com o setor privado, onde, na verdade, as pessoas podem continuar a trabalhar para além desta idade. E, portanto, tenta-se aqui alguma equiparação entre a parte pública e a parte privada. Esta vai ser uma daquelas matérias que divide os partidos, já se percebeu. Esta acusação do Partido Comunista é uma acusação que também tem a sua base argumentativa muito lógica, que é, em vez de estar a tentar prolongar o período de reforma, se deve antecipar. E mais do que isso, tentar também que haja renovação no próprio setor público. Isto é, uma das acusações que é feita é que os funcionários públicos têm uma média etária muito alta. E a única maneira de rejuvenescê-la é exatamente deixar que as pessoas vão para a reforma e introduzir, como se costuma dizer, sangue novo na máquina pública para que ela se possa regenerar. Mas olhando para os números, uma coisa pode não ter implicação na outra diretamente. Esse foi o argumento que António Costa já veio dizer que isto não é para se aplicar de forma maciça, de resto os números dizem isso mesmo, apenas 387 funcionários esperaram pelos 70 anos para pedir a reforma, isto é 3%. Toda a gente quer ir para casa mais cedo. Acabam por ir mais cedo. Agora, aqueles casos que eventualmente possam querer ficar e ser úteis ao ficarem, deverão ser acautelados, é isso que esta medida aqui propõe. Ricardo, olhamos, já que tocamos de certa maneira na saúde através desta medida, olhamos para as parcerias público-privadas nesse setor que merecem alguns destaques, desde logo o Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada a dizer que há aqui extremismos ideológicos e, por outro lado, dentro do próprio PSD, algumas divergências relacionadas com estas matérias. Como é que poderemos cruzar estes 2 temas, um no público, o outro no Jornal Económico? São temas que vão confluir naquilo que eu acho que vai ser uma das bandeiras das próximas eleições legislativas em 2019. Este é um dos temas que, juntamente com o investimento que se deve fazer na educação, o investimento que se deve fazer na justiça, também vai ser debatido na área da saúde. Porque há aqui este problema que é, todos estamos de acordo, o sistema de saúde precisa de mais investimento. À esquerda e à direita as vozes são consensuais relativamente a essa apreciação, mas depois falta saber onde é que se vai buscar esse dinheiro. E aí há divergências de posições. A esquerda diz que esse investimento deve ser um investimento estatal, assegurado única e exclusivamente pelo Estado, que deve garantir o funcionamento do Sistema Nacional de Saúde, e depois há à direita quem defenda que não deve ser o Estado o único responsável por esse financiamento, deve-se também recorrer ao privado, que tem meios, quer financeiros, quer também de parcerias, nomeadamente neste esquema que se chama as parcerias público-privadas. O que acontece é que estas PPPs foram alvo de inúmeras polémicas, ainda são agora caso para até discussão judicial em outras áreas, nomeadamente na área do investimento rodoviário, em que as PPPs foram depois contestadas nos moldes em que foram acordadas. E isso, quando transposto para a área da saúde, que é uma área muito mais sensível, acaba por ser um tema muito delicado. E de certeza absoluta que vai ser um daqueles temas que vai servir de bandeira à esquerda e à direita no debate ideológico e programático a que vamos assistir no próximo ano. Há muito tempo que ouvimos falar numa outra questão, é de certo modo um debate que está relacionado com a economia do mar. Ora, a Ministra, numa entrevista ao Jornal Económico, diz que há 600 milhões para financiar a economia azul. Ricardo, isto é uma boa notícia? Haverá de facto espaço para aplicá-la, para aplicar este dinheiro? Pois, boa notícia é. O problema é que nós já temos ouvido muitas destas boas notícias nos últimos 20 anos, que é a preocupação com o mar. Cavaco Silva, quando era Presidente da República, foi uma das bandeiras como Presidente exatamente, da República, colocou essa questão como uma questão absolutamente central em termos de estratégia do país. E depois, na verdade, quando nós espremíamos aquilo que eram as medidas que os vários governos foram apresentando, parecia muito pouco.
E o nosso receio, olhando para esta manchete do Jornal Económico, é que venha outra vez mais uma desses anúncios que depois acabam por ou não se verificarem, porque não foram aplicados, ou mesmo sendo aplicados, não terem depois nenhuma consequência prática naquilo que é a aposta que Portugal, e todos o dizem, deveria fazer por exemplo, nesta área. Para ser um hub logístico global, há aqui que apostarem muito nas relações comerciais, naquilo que acontece nas relações externas de Portugal com outras partes do mundo. Eu não sou minimamente especialista nisto, mas o que tenho ouvido e tenho lido ao longo destes últimos anos é que a panóplia de possibilidades de aplicação de dinheiro, de investimentos, quer ao nível da energia que se pode retirar do mar, quer na área das pescas, quer na área do turismo, enfim, há aqui uma série enorme de possibilidades, tendo em conta a costa enorme que Portugal dispõe e também a zona marítima exclusiva que compete a Portugal. Nós temos aqui capacidades quase ilimitadas. O problema é que depois ou não sabemos o que fazer com ela, ou então, cada vez que fazemos alguma coisa, não se percebe exatamente o que é que se fez, porque, mais uma vez, e esta na manchete refere-o, parece sempre faltar mais dinheiro, parece sempre faltarem mais ideias para esse mesmo aproveitamento. Ricardo, vamos dar também destaque a uma área social pela inclusão, até porque, a propósito da entrevista da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência ao Jornal I, há algumas matérias que vale a pena reter relacionadas com medidas que aí vêm para tentar essa tal inclusão. Notícias positivas também. Notícias que nos devem merecer todo o interesse, todo o carinho até, tratando-se de questões de inclusão, e são medidas que, em alguns casos, me parecem razoáveis. Colocar, por exemplo, crianças com deficiência em salas de aula normais para tentar que essa inclusão se verifique de forma mais natural. Mas depois, outras medidas que confesso, e gostaria muito de ler depois o que vem nesta notícia para tentar esclarecer essa minha dúvida, que é os boletins de voto em braille. Porque como é que depois se garante o anonimato de um boletim de voto em braille, que muitas vezes pode ser numa mesa de voto único, voto em braille que lá estará, imediatamente se vai ficar a saber em que é que essa pessoa votou. A intenção desta medida é muito boa, que é, até agora as pessoas com deficiência visual tinham que ser acompanhadas por alguém, que acabaria por ficar a saber a sua intenção de voto. Agora autonomizar essas pessoas, dizer agora não tem que ir com ninguém, o boletim de voto é em braille e a pessoa pode votar sem estar acompanhada por ninguém. Mas poderá pôr em causa o secretismo desse mesmo voto? Ou há aqui alguma coisa que eu confesso que não estou a ver, ou então poderá haver esse problema. Agora, o simples facto de haver esta preocupação é, quanto a mim, já muito meritório e, de resto, quando da escolha de Ana Sofia Antunes para a Secretária de Estado da Inclusão, houve um aplauso unânime, exatamente por ir buscar alguém que, de experiência própria, sabe muito bem de que está a falar nesta área. E quais são as dificuldades do dia-a-dia para estas pessoas? Ricardo, nós vamos avançar nesta revista de imprensa para olhar a atualidade lá fora e começamos aqui bem perto em Espanha, com as comemorações nesta sexta-feira que passa um ano sobre o atentado terrorista em Barcelona. A maior associação de vítimas pede aos políticos que façam uma trégua e não manipulem a dor depois de tê-las abandonado. Esta sexta-feira é esse primeiro aniversário dos ataques em Barcelona e Cambriles. Para homenagear as vítimas e as famílias, há vários municípios que estão a preparar cerimónias em diferentes locais, algumas já começaram mesmo, e há uma forte presença do Executivo catalão em todas elas. São cerimónias que vão durar até sábado, depois dos comícios em Barcelona, Cambriles e também na prisão de Ledornos, onde está o ex-ministro do Interior, Joaquim Forn. Ora, na sequência de homenagens a estes ataques, que mataram 16 pessoas e que deixaram centenas de feridos, Ricardo, será ou não respeitado este pedido de recato e a ausência de politização que é feito? É bom que isso seja, porque este foi um momento particularmente dramático, é um momento que deixou marcas muito duras. As vítimas diretas e indiretas deste ataque são cerca de 150 a 200 pessoas, que já recorreram até a uma associação que foi criada especificamente para este problema. E o apelo que está a ser feito é para que os partidos políticos, as organizações de caráter partidário, não se envolvam tentando tirar daqui algum proveito político e que esta seja verdadeiramente apenas um momento de
lembrar aqueles que foram diretamente afetados por esse ato terrorista. Nós sabemos que Barcelona é uma cidade explosiva do ponto de vista político, por todas as razões, não apenas estas relacionadas com o terrorismo, mas também com as relacionadas com as questões políticas da independência. Da independência. E por isso explodiram precisamente depois deste atentado. E, portanto, poderá haver aqui uma tentação muito grande dos partidos políticos, daqueles que são mais afetos ao governo central de Madrid, daqueles que são mais afetos ao governo regional da Catalunha, para utilizarem esta questão dos atentados terroristas para politizar exatamente esta homenagem que está a ser feita às vítimas. Este apelo é bom que seja respeitado para bem daquilo que é a memória daqueles que sofreram com este atentado. Ricardo, e um ano depois aprendeu-se muito, algumas coisas mudaram até na própria organização da cidade, desde logo do ponto de vista turístico, com a inclusão de algumas barreiras em determinados pontos. Será que a cidade perdeu vivacidade? A cidade ficou mais triste e ficou provavelmente mais segura, porque foram criados mais mecanismos de proteção, mas cada vez que se introduzem esses sistemas para proteger as pessoas de alguma coisa, nós sabemos que estamos a perder também um bocadinho da nossa liberdade e que se está a perder, no caso de uma cidade tão alegre como Barcelona, também alguma dessa vivacidade que, sobretudo na zona das Ramblas, onde o atentado ocorreu, era uma imagem de marca desta região. Agora, nós sabemos que há aqui um preço a pagar cada vez que somos vítimas destes atos terroristas. E por isso é que há muita gente que defende que, independentemente daquilo que devem ser as cautelas a ter, não se deve nunca dar essa vitória aos terroristas, ficando nós mais machucados e também, sobretudo, mais mutilados naquilo que é a nossa capacidade de sermos livres. Este é o lado, vamos chamar-lhe assim, mais positivo do turismo, quando antes, obviamente, de acontecerem situações de uma gravidade como esta, quando se põe em causa a questão da segurança, mas há problemas turísticos de outras ordens. É aquilo que está a acontecer numa zona na Cornualha este ano, por causa de pole dark, Instagram e onda de calor que levou ao aumento de 20% de turistas. É um crescimento crucial para a economia local, mas as multidões estão a tornar-se esmagadoras. O jornalista que escreve este artigo do The Guardian ouviu testemunhos, descreve aliás cenários de turistas que passam carregados com mochilas, bodyboards, também toalhas. O número de visitantes à Cornualha tem aumentado há algum tempo, impulsionado parte por um programa de sucesso da BBC, que é esse pole park que eu dizia há pouco. São novos tempos de um turismo de massas, que ainda há pouco estávamos a falar em Barcelona, que impõe questões de segurança, impõe outras, Ricardo, e será possível que haja um desenvolvimento sustentável num ambiente que é de grande crescimento turístico? Pois, sobretudo em regiões que não estavam preparadas para isso. E não estavam preparadas porque são zonas bem mais frias. Estas praias da Cornualha não são praias aconselháveis a quem não gosta de água gelada, mas que, curiosamente, este ano estão numa vaga de calor a ser afetadas de forma positiva, no sentido de que se tornam mais atraentes para que as pessoas as visitem. Num país que não está habituado claramente a ter verão, os ingleses dizem até com alguma piada, este ano o verão calhou uma quinta-feira, não é? Porque aquilo é tão raro haver verão que eles acham que dura só um dia. Este ano já tem durado várias semanas e, juntando isso à popularidade que uma série televisiva deu a uma determinada região, a uma determinada localidade na Cornualha, isso tem feito com que haja uma grande invasão de turistas. Ora, em muitos lados são os ingleses que são acusados de contribuir para esse excesso de turistas. Desta vez o feitiço virou-se contra os feiticeiros e são os ingleses a queixar-se desse excesso de turismo que está neste momento a prejudicar aquele que era um sítio idílico e muito pouco frequentado nesta zona remota da Inglaterra. Ricardo, são os sinais dos tempos, do impacto que ainda os média conseguem ter à escala global. Verdade, sim, e poderemos também aí adicionar os meios de comunicação menos tradicionais, sobretudo através da internet e das redes sociais. Sim, claramente. Há aqui a conjugação de várias coisas. Há a conjugação das alterações climáticas, porque senão esta região não seria tão procurada. Há aqui depois também o peso muito grande dos chamados média tradicionais. Esta série televisiva está a atrair muita gente para lá, mas depois isso é tudo potenciado pelas redes sociais.
o querer ter uma fotografia no Instagram tirada no sítio onde a série televisiva está a passar. E, portanto, temos aqui o cenário, temos aqui a tempestade perfeita para que haja esta confluência de turistas que acaba depois por distorcer aquilo que é a beleza do próprio local. Mas, enfim, as coisas têm sempre várias... É uma discussão várias... que estamos também a fazer atualmente em Portugal. Por causa aqui ao lado das no figuras Porto, como Madonna, que têm colocado Portugal no mapa turístico mundial. O turismo tem muitas vezes esse preço para nós pagarmos. Ricardo Jorge Pinto, obrigada pelos comentários neste Manchetes 3. Colocamos aqui um ponto final nesta emissão. Falta desejar-lhe uma excelente sexta-feira.